Mais uma mega operação em comunidades do Rio de Janeiro. Mais uma ação policial cujo objetivo é combater o crime organizado, mas cujos efeitos acabam resvalando para a rotina dos moradores das comunidades. Mais trabalhadores com medo que não podem se deslocar em meio ao fogo cruzado. Mais comércios e unidades de saúde que precisam permanecer fechados. E mais estudantes com aprendizado prejudicado. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Dia em que mais de 20 mil alunos da rede pública carioca ficaram sem aula após a deflagração de uma mega operação das polícias civil e militar contra chefes do crime organizado em mais de 10 comunidades do Rio de Janeiro. Moradores relatam tiroteios intensos desde a madrugada. Pelo menos 9 pessoas morreram, 2 policiais foram baleados e 5 suspeitos foram presos. A ação policial acontece em áreas dominadas pelo Comando Vermelho, uma das principais facções criminosas do estado. Há registros de tiroteios nos complexos da Maré, Alemão e Penha, todos na Zona Norte, e na Cidade de Deus, na Zona Oeste. Outras comunidades também são alvo das operações. A Força-Tarefa Policial tenta prender os chefes do CV, o Comando Vermelho, responsáveis por disputas recentes por territórios. Entre os nomes procurados estão Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, e Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, conhecido como BMW. De acordo com a polícia, ao chegar nas comunidades, os agentes encontraram barricadas feitas pelos criminosos em diversas ruas. As ações, como de praxe, modificam a rotina dos moradores das comunidades. Os relatos de tiroteios têm sido publicados nas redes sociais desde a madrugada. Muitos não conseguiram sequer sair de casa para os seus compromissos. Pelo menos 15 linhas de ônibus ficaram paradas ou tiveram seu funcionamento alterado devido aos riscos. Unidades de saúde, como a clínica da família Jeremias Moraes da Silva, na Maré, também interromperam seus atendimentos. Comércios na estrada do Itararé e na Avenida Itaoca, no Alemão, ficaram fechados. Os efeitos das intensas trocas de tiros são sentidos em muitas áreas da vida dos moradores das comunidades. Uma delas é o cotidiano escolar, duramente interrompido em dias como esta terça. Segundo a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, 62 unidades não puderam abrir. Isso representa 24 escolas fechadas no Complexo da Maré, 16 escolas fechadas no Complexo da Penha, 20 escolas fechadas no Complexo do Alemão e 2 escolas fechadas no Morro do Trem. Segundo a Agência Brasil, nas comunidades do Quitungo e Guaporé, outras 2 unidades escolares foram impactadas. Na Cidade de Deus, 5 escolas deixaram estudantes sem aulas. A Secretaria Estadual de Educação informou que 4 colégios também não tiveram expediente nessa terça. Esse cenário não é novo nem inédito. Em 2022, o CESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, publicou um estudo chamado Tiros no Futuro, que analisou o impacto da guerra às drogas na rede municipal de ensino carioca. A pesquisa, à época inédita, mostrou como o cotidiano de confrontos entre a polícia e criminosos nas comunidades do Rio afetam a rotina escolar. Os pesquisadores analisaram o ano letivo de 2019, por ter sido um período que ainda não tinha sofrido os impactos da pandemia de Covid-19 na rede de ensino. Foram usados dados disponibilizados pelo Instituto Fogo Cruzado, laboratório sobre violência armada que faz um mapeamento de tiroteios em diversas cidades brasileiras, entre elas o Rio de Janeiro. Entre as conclusões apontadas pela pesquisa estão que 74% das escolas da rede municipal foram afetadas por pelo menos um tiroteio com a presença de agentes de segurança. O estudo também mostrou que, em escolas com entorno violento, ou seja, que tiveram 6 ou mais operações policiais próximas, os alunos do 5º ano, a título de exemplo, tiveram uma perda de 64% no aprendizado de língua portuguesa. Ou seja, mais da metade do que deveria ter sido aprendido pelas crianças foi perdido em meio à violência.
Ainda segundo o estudo da SESEC, entre os efeitos dessa constante exposição a episódios violentos estão o aumento das chances de reprovação e evasão escolar, além dos efeitos para a própria formação dessas crianças e adolescentes, que podem ter suas rendas futuras afetadas pelas lacunas educacionais. Apesar dos dados da pesquisa da SESEC serem de 2019, em 2023, por exemplo, um levantamento do site G1 mostrou que nos primeiros 45 dias letivos do ano, mais de 200 escolas públicas cariocas não abriram ou tiveram seu funcionamento interrompido por conta de tiroteios. Apenas entre os dias 6 de fevereiro e 15 de abril de 2023, a Secretaria Municipal de Educação registrou mais de 1.500 fechamentos de unidades de ensino. E aqui vale a gente lembrar que existem os tiroteios provocados por confronto entre policiais e criminosos, mas também existem as trocas de tiros em situações de conflito entre as próprias facções. E ambos têm o mesmo efeito na vida dos moradores no aumento da violência explícita. Isso vai se normalizando. Essa é a minha grande tristeza. Eu percebo que o Pedro, ele não... Antigamente, quando ele via todos os armamentos e tal, aquilo chocava ele, assustava. Isso não acontece mais. É muito triste perceber isso, porque o que vai acontecendo é justamente isso, essa normalização da situação. Esse que você ouviu foi o Alexander Coelho, que é pai de um aluno da Rede Municipal do Rio de Janeiro, em entrevista ao canal do YouTube Cannabis Monitor Brasil. A experiência do filho de Coelho é uma das formas com que as crianças e adolescentes aprendem a lidar com a exposição à violência constante. Mas tem também aqueles que ficam com sequelas psicológicas desses episódios, como é o caso do neto de Fátima. Ela foi entrevistada pela Júlia Muller e pela Natália Carvalho, numa reportagem que elas fizeram no Lab Nexo de Jornalismo Digital em 2021, uma parceria do Nexo com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Com 2 anos, ele passou por um período bem difícil aqui na favela, onde do lado da creche ficam os meninos armados, e aí teve um dia de operação que eles tiveram que se esconder num quartinho lá da creche, porque o tiroteio foi muito pesado, e meu neto, com 2 anos, começou a ter medo de fogos, a ficar com muito medo, mas muito medo mesmo. Ficou com muito medo de fogos, ele não pode ouvir um barulho. Então ele desenvolveu esse pânico por conta do que ele vivenciou nesse dia. E foi um dia de intenso tiroteio. Então isso traz muitas sequelas na vida de uma criança. Dentro da dinâmica escolar, além de afetar o desempenho e o psicológico dos estudantes, os episódios de violência também têm impacto na vida dos profissionais de educação. Em entrevista ao canal de YouTube da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Mariana Siracusa, que é socióloga e pesquisadora do SESEC e participou da pesquisa Tiros no Futuro, falou sobre isso. A exposição à violência tem um impacto muito grande na rotatividade dos professores. Quer dizer, o professor ele chega numa escola que está numa região de frequentes tiroteios, ele muitas vezes acaba saindo daquela escola, procurando outra escola da rede municipal, porque não quer ficar exposto a esse perigo. Então, tem rotatividade dos professores, tem um aumento da falta dos professores, os professores acabam faltando mais, porque não chegam, não conseguem chegar nas escolas, os diretores também. Então, tem um impacto ali em toda a comunidade escolar. No Complexo da Maré, uma das regiões que registraram confrontos nessa terça, existe um projeto chamado UERE, a Organização Não Governamental de Proteção aos Direitos de Crianças e Adolescentes, tem uma escola na comunidade e lida constantemente com os episódios de violência. Em entrevista ao Nexo, Ivone Bezerra, fundadora do UERE, disse que as crianças já sabem os locais em que elas podem se abaixar para que não sejam atingidas por tiros. A unidade educacional ficou conhecida anos atrás porque, em um dos confrontos, a escola do projeto chegou a colocar no telhado uma placa escrita "Escola não atire", a fim de alertar helicópteros da polícia. Desde 2017, a China é o país que mais produz artigos acadêmicos no mundo, com uma média de 750 mil publicações ao ano. Por outro lado, também é o país onde existem mais registros de fraudes em pesquisas. O cenário não é exclusivo da China. Proporcionalmente, países como a Rússia e a Arábia Saudita têm mais casos de má conduta científica.
Existem também registros do tipo envolvendo autores brasileiros. O César Galione escreveu sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem a ciência entre seus temas de cobertura. Um levantamento feito pela revista The Economist mostrou que uma parte significativa dos casos de fraudes acadêmicas vem da China. Essa descoberta também foi confirmada por revistas científicas como a Nature. De acordo com a análise, o modelo de financiamento de pesquisas no país, que prioriza a quantidade de artigos publicados e não exatamente a qualidade deles, facilita com que esse tipo de coisa aconteça. Existem, inclusive, os chamados moinhos de pesquisa, organizações clandestinas que produzem artigos científicos sobre qualquer assunto e vendem para que pesquisadores possam ter mais uma publicação do currículo e consigam financiamento mais facilmente. Para tentar diminuir a prática, o governo chinês lançou em janeiro um programa para investigar denúncias do tipo. Um primeiro relatório da iniciativa deve chegar no fim de 2024. O texto do César você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo. Dos efeitos das operações policiais para a educação às fraudes em artigos científicos chineses, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação e edição de texto de Aline Pellegrini, participação de César Galione, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!